Todos os animais que eu entrei, eles estavam flutuando pelos ares e na forma espiritual. O demônio me levou para perto de um sapo gigante chamado de Reino dos Vícios. O sapo, por ser um animal nojento, representa o reino das bebidas alcoólicas e drogas. Uma pessoa bêbada vomita, e uma pessoa drogada, ao ter overdose, sai uma baba da boca. No mundo espiritual, é comparado com a boca do sapo. Os sapos comem moscas, baratas, pernilongos, formigas, pulgões, besouros, lagartas, aranhas, vagalumes, lesmas e minhocas. O sapo é um animal que solta um líquido parecendo leite aos que se aproximam dele, e representa o reino das drogas e do álcool, e todos que se aproximam dessas coisas se contaminam com o líquido viscoso do sapo, ficando preso nos vícios. Eu vi a poltrona do líder na mente do sapo. Ele inventa novas drogas e bebidas para viciar e matar. Eu vi vários tipos de drogas e bebidas alcoólicas que deixam as pessoas viciadas, e destroem as suas vidas. Depois o demônio me levou para perto de um animal que era um porco gigante chamado de Reino da Prostituição, que incentiva o sexo sem casamento, que é o mundo sodomita em geral, englobando orgias, surubas, homossexualismo e zoofilia. Na lei mosaica, os judeus não comiam a carne do porco. Ao comerem aquela carne se rebelavam com Deus. O porco simboliza o pecado, e no mundo espiritual, as pessoas que praticam todas as formas de pecado sujando as suas vestes, ficam tão imundas quanto um porco que se lava na lama. O porco representa a prostituição, e todas as formas de sexo fora do casamento. O porco, para o ocultismo, é um animal imundo que adora tomar banho na lama, um animal que vive no chiqueiro e também glutão. O mau cheiro sai das glândulas que estão por todo o corpo do porco, que exala o seu fedor. O sexo fora do casamento e sem compromisso é abominável diante de Deus, que é representado na visão de um porco, que significa impureza sexual. O chiqueiro de lama significa o leito da cama manchado pelo sexo fora do casamento, ou práticas sexuais sodomitas contrárias à natureza criada por Deus. As práticas sexuais não naturais é pecado, e contamina o quarto e a casa de um servo de Deus. Um leito da cama de uma mulher de família pode ser parecido com o leito da cama de uma prostituta que leva o seu cliente para o quarto de uma casa noturna, e ao se deitar, contamina o ato sexual, que é pecaminoso. Hebreus 13 verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu vi uma cadeira de um líder que controla a pornografia na internet, no cinema, nas revistas e em todas as redes sociais. O demônio me levou para perto de um tatu gigante e entramos pela boca, e na cabeça do tatu tinha a cadeira de um líder que controla todo o sistema. O demônio disse: esse é o reino do futebol, que se chama FIFA, que fica na sede de Zurique, na Suíça. Eu vi nomes de torneios, de competições, troféus, dinheiro e um lugar de ritual. Por isso que o animal era um tatu bola gigante, que lembra a bola de futebol. O demônio me levou para perto de uma coruja gigante, que na bruxaria significa a sabedoria, e entramos pelo bico daquela coruja, e ficamos na mente dela, onde vi uma cadeira de um líder. É daquele centro de controle que nasce todas as correntes ideológicas da educação, como história, ciência, geografia, sociologia, filosofia, psicologia e outras. Ali é o líder que controla todas as escolas, faculdade, escolas profissionais e universidades. O demônio disse: esse é o reino educacional, que manipula as mentes sobre o conhecimento das coisas terrenas. Coloca na mente que o homem veio do macaco, e que o universo se originou de uma grande explosão. Ainda fala que houve um tempo que o mundo só tinha dinossauros. A Bíblia diz que Deus não criou só uma espécie de animais, mas várias espécies, e colocou o homem para dominar os animais. Esses ensinos educacionais dizem que os dinossauros têm milhões de anos que existiram. Se a Terra é tão velha assim, já estaria escassa nos dias de hoje. Nem Adão, o primeiro homem da Terra, tem milhões de anos assim. A educação serve para mentir e colocar na mente da pessoa que não existe um Criador de todas as coisas.
Aquele corvo gigante que entramos pelo bico dele, se chama Instituição Unesco, que fica em Paris, na França, o país responsável pela ideologia do gênero nas escolas. A Unesco é responsável pela ciência, educação, cultura e apoia as mentes intelectuais, mas é contra o espiritual da parte de Deus. O demônio me levou para perto de outro animal gigante que era um golfinho gigante, e entramos no bico e fomos na mente dele, e estava escrito, setor de inteligência, o lugar que assume o controle mental das cabeças inteligentes. O demônio disse: esse se chama o reino da inteligência humana. Ali estão as mentes que irão seduzir a humanidade na ideologia política e ideologia social, para governar as pessoas através da mente. Essa instituição se chama Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fica em Genebra, na Suíça. E depois chegamos perto de um gorila gigante e entramos pela boca. O gorila está representado espiritualmente na forma da Organização Internacional do Trabalho. O demônio disse: esse é o reino da mão de obra trabalhadora, que também está controlando a população mundial para trabalhar para os chefes. O gorila parece com os humanos, mas é um animal irracional que usa a força bruta para se alimentar e não a inteligência. Diferente do homem que pode usar a sua cabeça para ganhar dinheiro e comprar os melhores alimentos, as empresas tratam os homens como apenas uma força de trabalho, e os tratam como se fossem um animal irracional para carregarem as cargas pesadas nos ombros, e assim contrariar a palavra de Deus que diz que o homem pode viver da palavra. O demônio disse: queremos que eles vivam somente dos seus trabalhos, sendo escravos do pão da terra, e derramem cada gota de suor por cada moeda, e eles não terão tempo para o seu Deus, porque ficam o dia inteiro trabalhando pelo capitalismo. Até as aves do céu, as flores e os animais se alimentam sem precisarem trabalhar, porque uma força sobrenatural cuida desses animais, enquanto os crentes estão presos naquilo que é temporal, vivendo só para o pão perecível e não terão tempo para pregarem o evangelho, e trabalharão para os homens para sempre, e assim ajuntarão os tesouros na terra e não no céu. O justo vive pela fé, mas se eles não crerem, viverão pelas forças do seu trabalho. Aquela instituição representada pelo macaco se chama Organização Internacional do Trabalho, que diz que protege os direitos dos trabalhadores e os sindicatos, mas quando vier o número 666 dentro daquele animal, essa organização não vai ficar do lado dos trabalhadores, mas irá fazer leis para os trabalhadores aceitarem a marca e punirá com leis para quem não aceitar a marca. O demônio me levou perto de outro animal gigante que era um cavalo, e entramos pela boca dele, e na mente dele tinha uma poltrona de um líder. O demônio disse: esse é o império de Mamon, o reino do dinheiro que controla todas as cédulas e moedas de todos os países. Essa instituição não fabrica o dinheiro, mas empresta dinheiro para todos os países endividando eles, e se a nação não pagar, as riquezas desses países estão sob o poder desse reino. Essa instituição se chama Fundo Monetário Internacional, chamado pela sigla FMI. Essa sede fica na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. A instituição representa um cavalo gigante, que tem um grande significado no mundo espiritual. Na bruxaria, o cavalo significa ego consciente. O símbolo do cavalo ensina que o cavaleiro é o ego, e o cavalo é a energia, a força, o poder e a necessidade que o cavaleiro precisa. Os ricos são o cavaleiro, e o dinheiro é o cavalo. O cavalo é o animal, onde o cavaleiro se apoia e depende dele para o transportar. O cavalo na antiguidade era usado nas batalhas, simbolizando um aliado em conquistas, e o dinheiro é um aliado para realizar os sonhos de conquistas dos homens. Muitos montam no dinheiro, e faz deles como os seus cavalos de apoios. Tem aqueles que só enfrentam as batalhas montado em um cavalo que lhe dá conforto. Sem o cavalo não vai para a guerra, e não tem confiança de que vai vencer a guerra. Tem os crentes que só querem enfrentar as suas guerras espirituais com dinheiro no bolso por terem o conforto. Sem o dinheiro fica difícil orar, pregar e fazer missão, e não querem batalhar dessa maneira, porque sem o dinheiro, quando vem a escassez e o desemprego, ele quer ter dinheiro de reserva para superar. A sua confiança está no dinheiro que irá suprir quando vier os momentos difíceis.
Até os crentes, quando estão em batalhas espirituais que envolvem as suas vidas financeiras, alguns deles vão para as suas batalhas usando o cavalo que representa o dinheiro, e se apoiam nele para vencer as provas. Mamon tem sido a confiança de muitos. Em Salmos 20 verso 7 fala: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Quem confia no poder do cavalo como conquista do financeiro será frustrado. Salmos 33 verso 17. O cavalo é a ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Jeremias 50 verso 37. Uma espada contra os teus vigorosos cavalos de guerra, e contra todos os estrangeiros mercenários que militam em tuas fileiras. Eis que se comportarão como mulheres indefesas. Uma espada contra todas as tuas riquezas, eis que elas serão saqueadas. Veja a palavra de Deus confrontando os mercenários que confiam no dinheiro, e diz que as riquezas deles serão saqueadas, e a espada descerá contra as suas riquezas. É a palavra guerreando contra Mamon e o seu exército, e também fala que a espada irá descer sobre os cavalos fortes deles onde se apoiavam. O animal que eu entrei dentro dele, era um cavalo que estava representando o FMI que controla o dinheiro do mundo. É o sistema do papel e moeda que eles fazem de seus cavalos, e se apoiam, sendo eles os cavaleiros de Mamon que se assentam sobre os cavalos que é o dinheiro. Provérbios 21 verso 31. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Deus, o Senhor, é quem dá a vitória. Não confie que irá vencer a guerra espiritual pelo dinheiro que tem. Confie em Deus. Na mitologia das deusas mães, o cavalo é associado às árvores dos mortos, que faz a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos. O cavalo no mundo espiritual é símbolo de conquistas terrenas, invasores dos territórios onde saqueiam o ouro. O demônio me levou perto de uma ave gigante que era o pavão, e entramos dentro dela. Na cabeça do pavão, tinha 2 tronos que me deixou confuso. Um era uma poltrona normal, que o demônio disse assim: quem se assenta aqui é o líder que está controlando a moda, como roupas, sapatos, tintas de cabelos, esmaltes, silicones, maquiagens, bijuterias, pérolas, correntes de ouro e prata, colares de diamante e esmeralda. Essa instituição controla todos os tipos de saias apertadas e curtas, vestidos sensuais cortados e bordados, roupas masculinas também como shorts, bermudas, calções, camisetas regatas, camisas justas no corpo, jaquetas de motoqueiro que é a mesma que os roqueiros usam. Essa jaqueta foi consagrada pelos satanistas. Antes de existir a jaqueta, um animal foi oferecido em ritual de magia negra, e o couro consagrado do animal foi produzido para fazer a primeira jaqueta. Já as outras jaquetas foram feitas sem o couro do animal. A primeira jaqueta significa primícia a ser entregue. O demônio disse: esse é o reino da vaidade que controla tudo aquilo que o corpo usa, e naquela cadeira se assenta um líder que controla esse reino da vaidade do corpo. Todos os tipos de roupas que existem no mundo passam pelas mentes estilistas, que trabalham para as empresas que obedecem a essa instituição, e naquela outra poltrona que fica ao lado dessa, se assenta outro líder. O demônio disse: nessa cadeira se assenta um humano, nessa se assenta o espírito da vaidade, e na outra cadeira se assenta um homem de carne que controla a vaidade do corpo, e o espírito que se assenta ao lado do homem é o que controla a vaidade da alma. O líder, sendo um homem da matéria, não pode adornar a alma das pessoas por serem invisíveis, mas pode adornar o corpo material criando os adornos de panos, tintas e pérolas. Já o espírito que se assenta ao seu lado, sendo invisível, ele pode adornar o que é invisível, que é a alma. Esse espírito da vaidade adorna a alma da pessoa de todas as formas, como soberba, ego, e modéstia, orgulho, vanglória, ufânia, pretensão, jactância, afetação, narcisismo, inflação, pedantice e outros. O pavão, por ser uma ave de penas coloridas, simboliza a vaidade, a realeza e o orgulho. É o símbolo da exaltação dos homens em todos os sentidos. No mundo espiritual, o pavão é a ave da eternidade e da imortalidade do mundo dos espíritos. Como o pavão é uma ave que se alimenta de cobras e plantas venenosas, e nada lhe acontece, no ocultismo,
Essa ave se assemelha à possibilidade de transformar o mal em bem, por se alimentar de venenos e não morrer. Isaías 5 verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem o chamam de mal, que fazem das trevas luz, e da luz faz trevas, e o amargo faz por doce, e o doce faz amargo. Todas as formas de vaidade, tanto do corpo quanto da alma, são maus, e não podem ser chamados de bons. E o demônio me levou a outro animal gigante que era uma serpente. Entramos pela boca daquela serpente, e na sua mente tem uma cadeira de um líder. O demônio disse: Esse é o reino da medicina, da onde controla as enfermidades. É daqui que vem a esperança da cura para todas as doenças. Aqui é o Deus que irá determinar se irá curar ou não a humanidade. E aquela instituição que estava em forma de uma cobra, se chama Organização Mundial de Saúde, conhecida com a sigla OMS, e fica na cidade de Genebra, na Suíça. E antes desse reino ser criado, eles fizeram um pacto com a própria serpente, um ritual a Lúcifer. É por isso que no símbolo da OMS tem o desenho da serpente, por causa desse pacto. A serpente inocula o seu veneno. É de se admirar a quantidade de doenças venenosas e mortais que estão sendo criadas em laboratórios. É do veneno da serpente que se cria o antídoto da cura. O poder da cura está nas mãos da medicina. O significado da serpente no mundo espiritual: a serpente é misteriosa, corrupta, sábia, sedutora, prudente, falsa, astuta, calculista, sutil, e o seu ataque é objetivo. No símbolo da OMS, a cobra enrolada no bastão de Esculápio tem um significado ocultista. Esse bastão simboliza a árvore da vida, e o seu ciclo da morte e renascimento. O bastão simboliza o poder no ocultismo, na bruxaria. A serpente tem duas coisas: o antídoto e o veneno, que é o bem e o mal, que se apresentou no Jardim do Éden através da árvore da ciência do bem e do mal. Por isso que ela simboliza o poder, a sabedoria, a ciência e a transmissão do conhecimento no mundo das trevas. O símbolo da profissão Ciências Contábeis tem duas cobras enroladas no bastão, e duas asas na parte superior do cajado. É um símbolo chamado o caduceu do deus grego Hermes ou Mercúrio para os romanos, que é o deus do lucro, das vendas e do comércio. No símbolo da pedagogia, o mesmo caduceu é representado por duas serpentes enroladas na parte inferior, e duas asas na parte superior, que significa espírito nobre e orientação. A serpente da pedagogia significa transmitir o conhecimento do bem e do mal para a infância. Isso é a manipulação pedagógica para formar a mente inocente da criança. A medicina do mundo inteiro foi entregue a Lúcifer. Por isso todos os símbolos da área da saúde é a serpente. Eu vi laboratório de ciências. Eles fazem testes de células humanas com células de animais para criarem criaturas híbridas. Uma pessoa metade humana e metade animal. Não se assustem se ouvirem falar que apareceu uma criatura morta, um monstro igual desses filmes. A televisão vai falar que são extraterrestres para enganar, e fazer acreditar que esses seres existem em outros planetas. O homem quer ser Deus, e tentam criar criaturas. As suas experiências científicas fracassadas geram monstros que não irão durar muito tempo, e são soltos dos laboratórios para morrerem em rios, mares e florestas. Eu vi laboratórios de criação de vírus mortais, vacinas. Eu vi o vírus da AIDS lá que foi criado. Continuarei falando da simbologia da serpente. No símbolo do SAMU, dentro da estrela vermelha tem uma serpente enrolada no bastão. No símbolo da medicina veterinária, aparece uma serpente dentro do símbolo. O símbolo da farmácia é representado por uma taça entrelaçada por uma serpente, e a taça é o símbolo da cura. E a serpente para a farmácia significa a cicatrização em oposição ao veneno, em homenagem ao deus Asclépio, que é o deus da cura e cicatrização. Asclépio é um deus híbrido, parte animal e parte homem, que é um centauro na mitologia grega. No símbolo da fisioterapia também tem duas cobras entrelaçadas em um raio. O símbolo da enfermagem é uma lâmpada a óleo, uma cobra e a cruz vermelha. O símbolo da nutrição é uma serpente enrolada em uma balança que fica dentro de um escudo. Quando se fala de nutrição, está dizendo sobre alimentos e bebidas.
e a balança no símbolo da nutrição. É a mesma balança do Cavaleiro Negro do Apocalipse que irá afetar a nutrição, trazendo a fome, aumentando o preço dos alimentos. O símbolo da odontologia também é uma serpente enrolada no bastão. O símbolo da radiologia também tem a serpente do conhecimento da cura. Enfim, a medicina foi entregue a Lúcifer com todos os remédios, e o demônio me tirou daquela serpente e saímos do interior da OMS, e o demônio me levou perto de um peixe gigante, e entramos pela boca dele e ficamos em sua mente, e ali estava a cadeira de um líder. O peixe no mundo espiritual significa pessoas. Já tive uma visão de pescadores disputando quem pegava mais peixes, e o Senhor me revelou que os pescadores são os líderes disputando pelas almas. As religiões competem pelas almas. O demônio que estava comigo na mente do peixe gigante disse: esse é o reino das religiões, e o lugar que controla todas as religiões do mundo é aqui. É daqui que sai a confusão religiosa que faz a humanidade entrar e guerrear entre eles. E aquela instituição se chama o Parlamento Mundial das Religiões, que nasceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O objetivo dessa instituição é a união de todas as religiões, para formar um só povo que convivam entre eles a paz e a tolerância religiosa. Sendo assim, os crentes não podem mais pregar contra a falsa doutrina e ensinos, e também a idolatria. É a instituição que está unindo o povo para adorar o anticristo que virá. Estão lutando para que as alianças religiosas se firmem entre os povos, para que o evangelho não tenha mais força de aniquilar esses caminhos falsos. Esse Parlamento Mundial de Religiões estava na forma de um peixe gigante, porque apareceu na simbologia de um peixe. O peixe simboliza a alma, que tem um grande peso no mundo espiritual, porque envolve a salvação de almas ou perdição delas. A humanidade tem o peso no mundo espiritual, e são representados pelos peixes. Mateus 4 verso 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. São as pessoas simbolizando os peixes no mundo espiritual. Satanás criou diversas redes de religiões para prender os povos. Por isso que a instituição que controla todas as religiões no mundo é um peixe gigante. Essa instituição está ligada com o Vaticano, que usa os papas como as suas marionetes para os seus planos. A instituição é maçônica, com o seu grande líder sentado na poltrona dando ordem. Os peixes grandes engolem os peixes menores. A instituição que lidera as religiões está vendo as almas sendo engolidas pelas religiões e ficando presas dentro desses corpos religiosos, porque o foco é enganar as almas. Eu e o demônio saímos do interior daquele peixe, e fomos até outro animal. Esse animal gigante era um dragão com grandes asas, dentes de leão, chifres de touro e nadadeiras de peixe. Parece com a besta do Apocalipse, mas não é, porque as características dos dois animais são diferentes. Mas essa instituição que vi na forma de um dragão, ao se unir com todas as instituições que eu vi com todos os países do mundo, irá se tornar a besta do Apocalipse. De todas as instituições que entrei na forma de animais, esse foi o único animal híbrido que entrei que é muito horrível. Na mente desse animal tem dois tronos que são inseparáveis. Os dois tronos estavam grudados. Uma poltrona estava nas costas da outra poltrona. Os dois líderes que se assentavam nessas poltronas ficavam um de costas para o outro, parecendo que eram inimigos. Eles não ficavam de frente um para o outro. O demônio disse: esse é o reino da política. Essas duas cadeiras juntas é um trono só, que controla os dois poderes que regem o mundo. Eu olhei para os dois tronos que estavam grudados, e no encosto de cada cadeira tinha escrito os nomes dos poderes. Em uma estava escrito o socialismo, e na outra estava escrito o capitalismo, que juntos dividiram o mundo causando a Guerra Fria. O demônio disse: os dois líderes se tornam só. Eles não vivem sozinhos. Um para vencer precisa que o outro perca. São os dois caminhos que o povo está escolhendo. E o socialismo se divide em vários partidos filiais. E o capitalismo também se dividiu em várias vertentes ideológicas. Essas duas forças de poderes precisam guerrear ideologicamente para que o povo escolha um deles para governar. Um não existiria sem o outro, assim como o positivo não existiria sem o negativo.
Eu vi os dois chifres do lado de dentro da cabeça. O chifre do lado esquerdo da cabeça era de cor vermelha, que significa o comunismo, que é a esquerda política. O chifre do lado direito da cabeça é da cor azul, que simboliza o capitalismo, que é a direita política. A cor azul simboliza as águas que aprisionam os peixes dentro do aquário, privando-os da liberdade no sentido de não liberar o povo para fazer o que quiserem. Eu explicarei. O azul da política de direita, que representa as águas, tem a ver com os peixes. Por isso é que os evangélicos apoiam a direita, e a maioria dos crentes que vão se candidatar, escolhem um dos partidos de direita. A direita prega os valores na família, conserva a família das ideologias do homossexualismo e são contra o aborto, ideologia de gênero, e fala da moral, da honestidade, da honra, do civismo, do respeito e outros. Por isso que os crentes apoiam a direita política e até se candidatam. O nome direita é proposital, porque no julgamento final, os que estão na fila direita são as ovelhas, o povo bom que foi justificado. Vendo assim, parece um governo justo, mas é apenas uma ideologia enganosa que transfigurou de anjo de luz, cujo governo quer aliança com os poderosos que trazem dinheiros para financiar o sistema político imundo. A esquerda, as suas ideologias são o homossexualismo, o aborto, o satanismo, a rebeldia, apoiam grupos de hip hop, roqueiros, funkeiros, a imoralidade, a sensualidade infantil, o liberalismo da erva verde proibida, as leis que protegem o bandido e também o ateísmo. A esquerda foi criada proposital, porque no julgamento final, os que estão na fila esquerda são os bodes, o povo mau que foi condenado. Por isso que a esquerda é liberal, radical e extravagante. Isso faz parte do jogo para contrariar a política conservadora, e fazer o povo escolher conforme aquilo que eles pensam. Eles criam políticas para todos os gostos. Se uma pessoa não gostar daquela proposta, irá gostar da outra proposta. Por isso é que existem diversas ideologias políticas e diversas campanhas sociais diferentes, para o povo ver aonde eles se encaixam nesses programas políticos. Existem vários partidos. Isso não significa que são diferentes, porque só existe a esquerda e a direita, e cada partido vai se associar a um desses dois braços. A ideologia de esquerda foi criada à inversa da direita, para ser as trevas que combatem a luz. A Bíblia diz que o reino dividido não pode resistir, ou seja, um povo dividido é derrotado pelo seu inimigo e conquistado, mas o povo unido em suas forças contra o inimigo vencerá. A política dividiu o povo em esquerda e direita para conquistar, e assim nunca irão se unir contra os governadores tiranos, porque o povo que apoia a esquerda será contra o povo que apoia a direita. Esses povos, ao se encontrarem em protestos, podem se matar e causarem uma guerra civil. E dividido em duas partes, o povo não lutará contra o sistema político, por terem se dividido em dois blocos lutando entre eles. Eu não estou incentivando a guerrear contra o sistema político, apenas estou revelando o oculto da revelação. A política dividiu o povo colocando uns contra os outros, criando a rivalidade e a disputa que é contra o amor ao próximo e a união entre os povos. Isso é o partidarismo político. É estranho a esquerda apoiar a população pobre, e a direita apoiar a classe média e os ricos. Está claro que está dividindo, quando se cria partidos para os negros, brancos, homossexual, moradores de ruas e empresários. A estratégia foi criar um partido para a elite, e criar um partido para os defensores daquele povo menosprezados da sociedade. Satanás criou o falso bem e o falso mal para manipular o povo. A esquerda foi criada para fazer aquilo que a direita não faz. A esquerda cria projetos para ajudar o povo, e usa a política de pão e circo da Roma antiga. Essa política do pão e circo oferece diversão e comida, que é calar a boca de um povo com um prato de comida, e dá diversão à população para distrair suas atenções, como criar shoppings e parques de diversões. Toda essa distração ao povo esconde as intenções das obras malignas que fazem em oculto em suas reuniões. Vou revelar o significado de cada parte desse dragão que representa a política. As nadadeiras do dragão significam domínio sobre as águas. Isso significa a ligação da política com os demônios das águas.
Os dentes do leão significam domínio sobre as florestas, porque o leão é o rei da selva. Isso significa a ligação da política com os demônios da floresta. As asas significam o domínio sobre os ares. Isso significa a ligação da política com as potestades dos ares. Os chifres significam domínio sobre a terra, porque o touro é um animal da terra. Isso significa a ligação da política com os demônios da terra. O dragão exerce um controle sobre o mar, a terra, os ares e a floresta, que significa domínio total da terra. Se você encontrar um pedaço de terra para fazer a sua casa, o governo irá falar, é da prefeitura ou do estado. Os rios, mares, lagos, os políticos falam, é do estado, e a floresta eles falam que é uma reserva ambiental do governo. O dragão para a bruxaria significa a nobreza, transformação, fidelidade às trevas e lealdade ao rei da escuridão. O dragão é chamado de protetor dos tesouros e contrário aos planos de Deus, o que lembra o governo da besta. O demônio me levou até o coração do dragão, e lá no fundo do coração estavam os desejos ocultos que a mim foi revelado que é o anticristo, e lá no interior desse coração, era a pura escuridão que estava debaixo daquele piso, um grande portão no chão, parecendo grades de prisão que segurava a escuridão debaixo daquele piso. Eu consegui ver dentro daquela escuridão, um homem belo dentro daquela escuridão. A sua aparência era de um homem bom. Me lembrei de Apocalipse 13 verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Mas dentro dele eu vi um coração de fera como de leão. As suas mãos se transformaram em garras de dragão, e a sua língua ficou bifocal igual de cobra. Me lembrei de Apocalipse 13 verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Um homem feroz esperando o tempo de sair daquelas grades que o prendiam. Depois o demônio disse: 2 reinos reinarão juntos futuramente. O reino da terra e do mar, que simbolizam as 2 bestas apocalípticas. Irei te levar no reino que veio do mar. O demônio me levou perto da besta apocalíptica e disse: essa besta significa o governo mundial, englobando todo o planeta com diferentes nações, tribos, povos e línguas. Esse monstro tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, pés de urso, boca de leão com as mesmas características da besta que subiu do mar. O demônio me levou até a garganta da besta, e lá eu vi as 7 cabeças, e em suas mentes 7 tronos, e o 7º trono que fica na 7ª cabeça era o trono do anticristo. Já as outras 6 cabeças tinham também 6 tronos vazios, só que menores do que o trono do anticristo. Eu acredito que são 6 governadores que irão ajudar o anticristo. E o demônio disse que esse era o reino de Satanás, que iria controlar o mundo inteiro, e vai ser o maior de todos os governos que já existiam nessa terra. E todas as instituições que vi, que são os departamentos do Império Satânico, estavam dentro da besta e ficavam sob o seu controle. O demônio disse que aquele homem que eu vi preso nas grades daquela instituição política, vai sair de lá para entrar dentro da besta, e que falta pouco para ele ser liberado para governar a terra. Os dentes agudos e firmes de leão da boca desse animal me assustou. Quando entrei pela sua boca, eu vi o nome de uma instituição que me chamou a atenção, a Organização das Nações Unidas, conhecida com sigla ONU, que fica na cidade de Manhattan, em Nova York. Essa instituição impede os conflitos que estabelecem a paz mundial. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para controlar o mundo, e não deixar ter a Terceira Guerra Mundial, e está conseguindo manter a paz, exercendo o seu exército e o seu controle mundial sobre todas as políticas e governos. Falarei dos demônios que trabalham por detrás da política, e irei especificar um partido aqui, porque para mim foi revelado. Tem muitas igrejas que se misturam com a política, e até deixam os candidatos fazerem campanha nos altares. Tem crentes que brigam para defender o seu partido político. No ano de 1994, quando ainda era uma bruxa, eu vi um partido chamado PSC, que é o Partido Socialista Cristão. Nunca tinha percebido que existia um partido para os crentes. Vendo aquele partido, eu me assustei e brinquei com algumas bruxas dizendo: os crentes querem dominar o mundo que já está controlado por Satanás,
que só será tirado quando Jesus da igreja voltar. E depois dessa brincadeira, compreendemos que foi a maçonaria que criou esse partido, porque é ela quem controla todas as religiões, até a evangélica, e nenhum partido é criado sem o consentimento da maçonaria. E vendo um monte de crentes entrando nesse partido cristão, eu resolvi pegar o símbolo do partido PSC, que é um peixe com cores verde e branco. Eu fiz um ritual em cima do símbolo com velas acesas. E para minha surpresa, o símbolo do peixe enegreceu, e saiu um anjo muito branco. Ele se apresentou como o anjo da política eclesiástica. Ele disse para mim assim: eu sou o anjo desse partido evangélico e protetor dos seus políticos. A minha missão é fazer os políticos desse partido dominarem o mundo para que Satanás não controle através de todos os partidos corruptos. O anjo contrariou as palavras de Jesus, escrita em João 18 verso 36. Quando Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os anjos de Deus lutariam e não deixariam eu ser preso e crucificado. Jesus afirmou que o seu reino não é daqui. Ele não tem nada a ver com a política. Eu disse para o anjo que não adiantava ele me enganar, porque já sabia que a teoria do governo era falsa. Eu, sendo bruxa, não caí no engano desse negócio de política. E hoje os crentes são enganados e se candidatam nesse partido. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E aquele anjo, ao saber que eu descobri todo o engano, as suas peles começaram a descascar e caíram ao chão. Toda aquela pele branca caiu, e ficou sua pele original embaixo, uma pele marrom com o preto toda escamada, parecendo escama de peixe com os olhos arredondados de tubarão. A sua aparência era muito feia, parecendo um homem parte peixe e parte humana. E porque ele tinha a aparência de peixe, por causa do partido que tem o símbolo do peixe em seu desenho, o significado espiritual do peixe no partido é enganar os crentes, já que o peixe simboliza a alma. Esse demônio se vestiu pelas escamas brancas, e cobriu o seu corpo com as vestiduras de anjos de luz, para enganar a igreja que faz aliança política, permitindo discurso políticos com falsas promessas nos altares. Falar mentiras no púlpito abre legalidade para o demônio trabalhar no culto. E tem crentes que usam o Salmo 33 verso 12 que fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Quando um crente político quer ganhar a eleição, ele usa esse versículo como uma manobra para ganhar. Nesse versículo não está falando do homem como o Senhor do povo, mas do próprio Deus como o rei escolhido para ser adorado. Em nenhum momento o salmista está se referindo à política, até porque ele era o rei que governava o povo de Israel. Ele não colocou Deus em um trono material para reinar em uma terra pecaminosa, pois sabia que o seu Deus tem um trono no céu infinitamente superior ao trono da terra. Nem Jesus aceitou ser rei, em terra contaminada pela maldade quando Satanás lhe ofereceu, e na morte de cruz. Ele disse que o reino dele não era desse mundo. Ele reinará na terra um dia quando aniquilar com o mal, e purificar a terra. O salmista estava falando, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está falando de um povo que escolheu a Deus, e não servir os deuses desse mundo. Ele fala, feliz é a nação cujo povo escolheu esse Deus para si. Repare que Davi fala de outro reinado, o reino de Deus dentro dos corações do povo de Israel, colocando-o como o único Senhor de suas vidas e governador de suas almas. Reclamar da política não irá mudar em nada no país, porque qualquer pessoa que entrar, ele vai ser uma parte da moeda, ou cara ou coroa, e os dois lados pertencem a uma só moeda que é esquerda e direita. O que eu quero dizer é que não irá mudar, independente de quem entrar, porque o propósito da política é o poder, ocupar a cadeira do governo e controlar as riquezas. Eles não querem governar para ajudarem os povos a melhorarem a qualidade de vida e eliminar a fome. Se eles quisessem acabar com a fome, já teriam feito, porque arrecadam milhões de impostos. Se todos os governantes se juntassem com todo esse dinheiro, já teriam acabado com a fome do planeta. Para isso acontecer, todos os políticos tinham que ser justos. Jesus, quando esteve na terra, com alguns peixes e pães alimentou uma grande multidão. Se Jesus tivesse em carne governando na terra, com todos esses milhões de impostos,
teria acabado com a fome e miséria na Terra em 3 dias. Reclamar, odiar, falar mal da política não é a solução, porque a tendência é ficar a cada dia pior, para que o falso Messias venha consertar o mundo trazendo a prosperidade, saúde, ciência, tecnologia, educação e uma política firme. Em seu governo não terão fome, somente quem não tiver a sua marca passará fome. Passar fome no governo do anticristo cheio de abundância será uma opção. Ninguém é obrigado a passar por isso. Em vez de falar pragas ou xingar o governo, saiba que a maior arma do crente é a oração. Só através da oração é que os planos diabólicos que estão na política são quebrados. A oração pode neutralizar ou parar os planos do governo de Satanás. Vou dar alguns exemplos, como o casamento de pessoas do mesmo sexo que já é normal em alguns países, porque os governantes mudaram as leis. Mas em alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, os governantes não tiveram forças para mudar, porque tem um povo que ora pelos governantes, e Deus move o coração dos políticos. Provérbios 21 verso 1. O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos de Deus. Ele inclina o coração para o lugar que quiser. Falarei do superpoder da ONU. A ONU tem controlado o mundo através da política e impedido as guerras. Uma instituição dessa, com todo esse poder de domínio sobre o planeta, é como se tivesse uma bomba poderosa em suas mãos, que só precisa ser atirada para a destruição. Estou falando que uma instituição que consegue controlar o mundo colocando a paz e a harmonia entre as nações, com esse mesmo poder de controle pode transformar a paz em guerra, e trazer a desordem no lugar da harmonia. A ONU tem poder tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal.